As pacientes, elas sempre me perguntam: doutor, eu menstruei cedo, minha menopausa vai ser mais cedo? Menarca e menopausa são dois momentos marcantes na vida da mulher. E nesse vídeo nós vamos falar sobre essa pergunta frequente das nossas pacientes aqui no nosso consultório. Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista e obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. E esse canal é uma prestação de serviço que oferecemos para você que é interessada em estar atualizada nos assuntos da saúde da mulher. Bem, muitas pacientes nos perguntam se a mulher que menstruou cedo vai ter menopausa precoce. Perguntam quais os fatores que interferem na menopausa, se os fatores que determinam é hereditário. Elas querem saber se a obesidade também interfere na questão da menopausa. A menopausa pode ser precoce para quem tem ovários policísticos. Se essas mulheres elas costumam parar de menstruar mais cedo por causa dos ovários policísticos. Bem, para responder a todas essas perguntas, extraímos o conteúdo desse vídeo de um artigo do Dr. Drauzio Varela, que aborda esse relevante tema e que nós queremos trazer aqui para o conhecimento de vocês. Aquelas mulheres com menarca depois dos 12 anos e que deram à luz 2 ou mais filhos, em relação às que menstruaram antes dos 11 anos, foram comparadas às que fizeram depois dos 13. O aumento do risco de menopausa prematura foi de 80%, quando você compara a mulher que menstruou mais cedo com a mulher que menstruou depois dos 13. Na comparação de todos esses grupos, a nulliparidade aumenta em até 32% o risco de menopausa prematura em relação àquelas mulheres que tiveram 2 ou mais filhos, independentemente da idade em que ocorreu a primeira menstruação. Então olha como essa relação é interessante. Não ter filhos implica em menopausa precoce. Ou seja, mulheres que não têm filhos tendem a menopausar mais cedo, conforme esse estudo. A gente está falando de um estudo científico. Já sabíamos que a menarca precoce está associada a alterações da função reprodutiva, como irregularidade dos ciclos menstruais e incidência mais alta de endometriose e da síndrome dos ovários policísticos. Porém, havia dados contraditórios sobre a duração da fase fértil, que a gente cita aqui essa fase fértil, que vai da primeira menstruação até a última. Essas diferenças podem ser atribuídas ao emprego de metodologias diferentes e à variabilidade das análises estatísticas que foram colocadas nesses estudos até então. No estudo australiano, que nós estamos citando aqui, foram avaliadas em torno de 50 mil mulheres, número capaz de detectar diferenças significativas. A última menstruação ocorreu em média aos 50 anos, nesse estudo. Também foi detectado menopausa antes dos 40 anos, chamada de prematura, e foi documentada em torno de 7% das mulheres essa situação. Já a menopausa precoce, entre 40 e 44 anos, foi detectada em torno de 2%. Esses achados não são mera curiosidade científica, elas têm uma base a partir desse estudo tão importante. Menopausa é um fenômeno fisiológico que é acompanhado de uma sintomatologia característica, crises de calores, ressecamento vaginal, depressão, fadiga, perda de libido, o emocional fica mais frágil, fica mais lábil, por exemplo, e que geralmente predispõe e aumenta risco de outras doenças, por exemplo, infarto do miocárdio, que é importante a gente estar abordando. Aumenta também o risco de acidente vascular cerebral, de osteoporose, de fraturas ósseas, o risco de obesidade, de infecções ginecológicas e urinárias, entre outras. Então, saber que uma mulher de 30 anos teve a primeira menstruação antes dos 11 permite aos ginecologistas adotar medidas preventivas para contrabalançar os problemas de uma possível menopausa em idade prematura, o que é extremamente importante estarmos atentos, principalmente em relação à questão do planejamento familiar. Não deixar para engravidar muito tarde, porque ela pode antecipar a menopausa. Aumentar os níveis de atividade física como medida preventiva, manter níveis baixos de gordura corporal e níveis altos de massa muscular, evitar a obesidade, não fumar e reduzir o risco dessas doenças cardiovasculares com essa mudança de postura, essa mudança de atitude que é extremamente importante na prevenção
das doenças. Já no passado, as mulheres tinham um filho atrás do outro. A menarca acontecia aos 16, 17 anos e a menopausa pouco depois dos 40. Calcula-se que as mulheres do século XIX, ela não menstruava mais do que 40 vezes, no máximo, durante toda a sua vida. Hoje, que as menstruações começam mais cedo e terminam mais tarde, e o número de filhos não passa de 1 ou 2, a mulher menstrua uma quantidade bem maior, em torno de 400 a 500 vezes durante toda a sua vida reprodutiva. Importante ressaltar que até então não fazíamos a correlação entre primeira menstruação cedo com menopausa mais cedo. Isso é sempre importante a gente estar citando porque não havia essa correlação antes desse estudo. Esse estudo que nós estamos falando, ele contribui para colocar uma luz sobre esse tema, mas não esgota, tá? Porque a ciência é assim, ela está sempre evoluindo. E na ciência as coisas são assim, elas não são verdades, não existem verdades absolutas. Lembrar que ciência é como no amor, nem nunca e nem sempre. Lembrem disso. Bom, fizemos esse vídeo sobre esse assunto por sermos frequentemente perguntados no consultório a respeito dessas questões, por nossos pacientes que nos visitam frequentemente. Temos procurado produzir esses vídeos que são questões obtidas e levantadas aqui no consultório. Por isso a importância da sua participação, da sua inscrição. Assim, você fica também por dentro desses assuntos, que são os assuntos do cotidiano nosso, do ginecologista, e esse o objetivo desses vídeos é informar você, tirar aquelas dúvidas e deixar você bem informada. Esses temas, eles são maravilhosos, eles nos dão entusiasmo, nos empolgam e espero que aconteça o mesmo com você de coração. Espero também que você esteja gostando desse nosso conteúdo e da forma como a gente produz. Minha amiga linda, maravilhosa, olha, eu já vou indo, tá? Mas antes, quero pedir você para deixar o seu joinha. Compartilha com suas amigas. Assistam outros vídeos. Eles estão aqui no nosso canal, separados por playlists, tá? Para ficar mais fácil de você buscar e entender o que você está procurando e ficar mais fácil de encontrar. Beleza? Então já vou indo. Beijo grande. Fica com Deus. Valeu!